Se tem uma coisa que eu não quero encontrar, seja nessa vida ou em qualquer outra, esse negócio se chama extraterrestre. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje é dia daquele tipo de vídeo que você adora, que fala sobre mistérios, o nosso mistério na quinta-feira. E o de hoje nós vamos falar sobre alienígenas, extraterrestres, OVNIs, seja lá como você queira definir. Mas antes, duas coisas. A primeira é que se você ainda não assistiu os nossos dois primeiros vídeos lançados aqui no canal, depois que você terminar esse, vai lá e confere que estão muito legais. O primeiro a gente fala sobre os pacotes misteriosos que apareceram nas praias maranhenses. E o segundo é falando um pouco da história, do início da história do automóvel aqui no nosso estado, aqui em São Luís. O primeiro automóvel, qual era ele, quando ele chegou, quem foi que trouxe, além de várias outras informações, várias outras curiosidades a respeito dessa época. E o segundo é que você já deixe logo o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para que o YouTube possa notificar você sempre que eu postar um vídeo novo. E agora sim, bora pro vídeo. Os Estados Unidos confirmaram agora, em meio à pandemia, a veracidade de um vídeo de 2018 onde aparecem militares perseguindo o que seria um objeto voador não identificado. Na época, as autoridades elas tentaram desmentir esse vídeo porque não era para ele ter sido publicado, mas de alguma forma acabou sendo vazado, mas agora eles disseram que o vídeo ele é real, esse vídeo de fato aconteceu, apesar deles evitarem utilizar a nomenclatura de objeto voador não identificado. Eles tentam colocar outros nomes, mas o fato é que era um objeto voador não identificado. E você, acredita ou não em alienígenas? O fato é que, se você acredita ou não, os estudos sobre alienígenas acontecem há muito tempo, principalmente sobre as aparições deles aqui no planeta. Existe uma infinidade de casos relatados onde seres extraterrestres teriam aparecido e até tido algum contato com seres humanos. E um desses casos, ele aconteceu aqui no Maranhão, numa ilha chamada Ilha do Caranguejo, que é exatamente sobre a história que eu vou contar para vocês agora. Essa ilha, ela fica a cerca de 30 quilômetros aqui da ilha de São Luís. E os pescadores costumavam ir lá para pegar caranguejo e tal. E a ilha sempre teve várias histórias, vários relatos envolvendo fenômenos sobrenaturais. Até que em 1977 houve esse caso que ficou bem conhecido, bem famoso envolvendo o extraterrestre. O caso é tão sério, galera, é de verdade mesmo, tanto que veio até um jornalista famoso chamado Bob Pratt. Além de jornalista, ele também é ufólogo e tem pelo menos uns 3 livros lançados nessa área. Inclusive tem um livro dele que conta várias histórias sobre aparições extraterrestres aqui no Brasil e que tem essa história aqui do Maranhão. Esse cara ele veio aqui no Maranhão 13 vezes para poder saber mais sobre essa história, sobre o que tinha acontecido. E antes da gente começar, só um detalhe. Existiram 2 histórias na Ilha do Caranguejo. Uma de 1977 e uma outra de 1986. A que a gente vai contar agora é a de 77, que é a mais conhecida e a que tem mais coisas divulgadas. De 86 ela é um pouco mais restrita, apesar dos 2 fatos terem sido bem parecidos. Mas vamos lá. A história aconteceu da seguinte forma. Em 26 de abril de 1977, 4 homens foram até a ilha para pescar. Por causa de alguma coisa relacionada à maré, eles tiveram que esperar e tiveram então que passar a noite lá, que dormir na ilha. E aí eles dormiram no barco deles. Pela manhã, ou quase pela manhã, um deles, chamado Apolinário, foi até os seus 3 companheiros para poder acordá-los e eles virem embora. Só que quando ele chegou lá, teve um problema. Um deles estava morto e os outros 2 estavam feridos. Eles estavam feridos de uma forma que nem conseguiam ajudar o Apolinário a trazer o barco da Ilha do Caranguejo até São Luís. Então, Apolinário teve que trazer sozinho o barco de lá até aqui, no braço, 30 quilômetros. E quando chegou aqui, aí chamou as autoridades e os médicos para poder ver o que tinha acontecido. Quando eles chegaram até aqui, então eles foram encaminhados às devidas autoridades para saber o que tinha acontecido.
O José foi o rapaz que faleceu e aí os outros dois foram para o hospital. Um deles, chamado Aureliano, ele tinha algumas marcas no corpo, queimaduras, preocupantes, já que ninguém sabia como tinha acontecido, mas ele logo foi liberado. À noite, no mesmo dia, ele foi liberado. O outro, chamado Firmino, acabou ficando em coma. Teve que ficar no hospital por cerca de um mês. E agora sim, vem o detalhe dessa história que faz ela ficar, como diz o maranhense, cabulosa. O Apolinário é o cara que não sofreu nada. Ele não teve nenhum dano, ele não sofreu nada. O Aureliano foi o cara que foi ao hospital, mas rapidamente acabou sendo liberado. No mesmo dia ele acabou indo para casa, apesar de ter algumas marcas de queimadura no corpo. O José foi o rapaz que faleceu. Ele também não tinha nenhuma marca, nenhuma mancha, nem queimadura. E na certidão de óbito dele, colocaram que José faleceu devido a um acidente vascular cerebral, um AVC, como consequência de uma hipertensão arterial, que teria sido causada por um choque emocional. Vocês conseguiram compreender? Quer dizer que José, ele viu alguma coisa, ele viu, sonhou, ouviu, não sei o que aconteceu. Fato é que na ilha teve alguma coisa que causou uma emoção tão grande em José que o coração dele começou a bater muito forte, deu uma pressão muito grande e aí ele acabou tendo um acidente vascular cerebral. Negócio sério, muito sério. O Firmino foi o outro rapaz que ficou no hospital e foi internado durante cerca de um mês. Ficou em coma. Quando o Bob Pratt, aquele jornalista que eu citei lá no início, jornalista e ufólogo, veio até o Maranhão, ele precisou de intérpretes para poder ajudá-lo na busca pelas informações. Uma delas visitou o Firmino no hospital e ela disse que ele estava com várias bolhas d'água no braço esquerdo e embaixo do braço, em áreas como embaixo do braço e na região das costelas, ele tinha como se tivessem arrancado as peles desses locais. Além disso, ela também falou que quando ele saiu do hospital, ele estava com uma fraqueza muscular nos dois braços, que acabou sendo recuperado, depois voltou ao normal. No entanto, ele também tinha ficado com a mão paralisada depois desse acontecimento. E essa mão, ela nunca mais voltou a ser a mesma. Essa mesma intérprete, ela fala que o Aureliano, que lembrando, é o cara que foi para o hospital, mas logo foi liberado, ele também teve um problema muito sério na visão. Problema esse que fez, inclusive, com que ele acabasse tendo que sair do emprego. Na época ele era estivador do porto. Aqui uma pausa para uma observação. Se você estiver ouvindo latidos de cachorro, é o cachorro do vizinho. Bom, voltando ao nosso assunto. Na época, uma hipótese que foi levantada é de que uma espécie de raio ou faísca cósmica poderia ter feito isso com os rapazes, né? Poderia ser o responsável por esse acontecimento. Só que essa hipótese, ela é facilmente refutada, porque, veja só, o Apolinário, que é o cara que não teve nenhum problema, ele dormiu bem na porta do sótão, colocou uma cortina e dormiu logo atrás dessa cortina. Se por lá tivesse passado um raio ou qualquer faísca cósmica, provavelmente ele teria acertado o Apolinário. É quase impossível que ele não tivesse sido acertado. Mas tudo bem, probabilidades matemáticas é verdade. Ele poderia não ser acertado. Afinal de contas, ele não ocupa todo o espaço da porta. Só que tem um outro elemento, a cortina. A cortina colocada por Apolinário, ela ocupava todo o espaço da porta. Só que ela não sofreu nenhum dano. Ela não tinha nada, ela não rasgou, não aconteceu nada com a cortina. Coisa que provavelmente não aconteceria se de fato fosse um raio ou qualquer faísca cósmica que seja. Outra coisa que aconteceu é que os três outros rapazes estavam dormindo no convés do barco. E o Aureliano, que lembrando, é o que deu entrada no hospital, mas rapidamente acabou saindo, ele tinha uma queimadura no lado direito do bumbum, na nádega direita. Só que ele estava no local de bermuda, e essa bermuda ela não teve nada, ela não teve nenhum problema, ela não arranhou, ela não cortou, ela não teve nada. Ou seja,
Como é possível que um raio ou uma faísca cósmica atingisse o Aureliano, queimasse a pele dele, mas não acontecesse nada com a bermuda? E aqui, um último detalhe a respeito dessa história. Na época, os policiais eles precisavam ir até o local para poder investigar o que havia acontecido. Afinal de contas, houve um homicídio no local. Só que ninguém queria ir até o local. A polícia, os policiais, em sua grande maioria, não queriam ir. Apenas o delegado José Argolo e um escrivão chamado Moacir Barros estavam dispostos a ir até o local ver o que tinha acontecido. Depois de algum tempo, um outro delegado, chamado Marcelino Everton, também se dispôs a ir até lá. Então, o Marcelino Everton ele fez uma preparação assim um pouco diferente. Além das armas, das balas, né, tudo normal que ele levaria para o local, ele preparou um conjunto extra, um conjunto de balas preparadas com palha de alho. Em algumas crenças, o alho é um elemento poderoso contra seres, criaturas sobrenaturais. O fato é que, assim, tanto esse caso de 1977 como o outro caso de 1986, eles nunca tiveram uma explicação. Só para vocês ficarem um pouco por dentro, esse segundo caso, que é o de 1986, ele também foram lá 4 rapazes, um faleceu e 3 ficaram seriamente... eles tiveram sérios traumas, incluindo físicos e psicológicos. Então, nenhum dos dois teve resolução, ninguém conseguiu descobrir o que aconteceu por lá. O fato é que, pelo sim e pelo não, se apareceu ou não extraterrestre por lá, hoje em dia a ilha ela é capitaneada pela aeronáutica e para você conseguir ir até o local é necessário uma autorização especial. Depois eu vou ver como é que funciona essa questão, como é que faz para conseguir uma autorização para ir até o local, para ver se de repente eu, no auge da minha coragem, vou até lá ver o que tem na Ilha do Caranguejo e mostrar para vocês. Quem sabe de repente eu até não passo uma noitinha por lá. Quem sabe? Quem sabe? É melhor não. Acho melhor não. Bom, valeu galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo. Não esqueçam, deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem a notificação para que o YouTube avise você sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em todas essas redes sociais, beleza? Um grande abraço e até a próxima.